Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esse momento tão importante, maravilhoso, que o Senhor tem nos concedido de nós estarmos meditando na sua maravilhosa palavra. Isso é maravilhoso porque o nosso Deus, ele sempre tem nos habilitado a fazermos a sua vontade e nos dando a oportunidade de sempre estarmos servindo a Ele com alegria. Eu quero compartilhar com os irmãos e amigos, ouvintes da Palavra de Deus, alguns versículos que se encontram no Salmo 119. É uma palavra bastante conhecida, mas nos traz algo aonde nós possamos nos basilar pela palavra de Deus. O salmista diz assim, verso 2 diz: Feliz os que guardam os mandamentos de Deus e lhes obedecem de todo o coração. Feliz os que não praticam o mal, os que andam nos seus caminhos, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumprimos fielmente, como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero, eu te louvarei e meditarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecereis às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. É importante estes versículos onde o salmista ele expressa do seu mais íntimo, do seu coração, a alegria por servir a Deus, por estar na presença de Deus, pelo seu coração ser inundado realmente pela presença de Deus. E ele demonstra: felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhes obedecem de todo o coração. Observamos que o salmista, ele traz ao nosso entendimento, ele expressa algo que é tão sublime, que é tão grandioso, que é importante, que é a base para toda a felicidade do homem, que ele diz que felizes os que guardam. Felizes é os que guardam os mandamentos de Deus. E é importante que o salmista traz essa felicidade para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e para os que obedecem. É importante que ele diz: felizes os que guardam, felizes os que obedecem os mandamentos de Deus. E uma coisa que ele traz à nossa mentalidade: tu, ó Deus, nos deste a tua lei. Coisa importante que, se a felicidade ela é promovida realmente por aqueles que obedecem, por aqueles que guardam, a felicidade do salmista ainda é maior, porque Deus, ele deu as suas leis. Ele deu as suas leis para que as cumpramos, para que nós o obedeçamos.
nós viemos realmente ter o entendimento do que é servir a Deus. Saber o que de fato promove felicidade em nós, alegria em nós, gozo em nós. E entendermos que o propósito de Deus em estabelecer as suas leis, em dar as suas leis para os seus filhos, a fim de que nós venhamos cumprir estas leis. Então esse é o objetivo do salmista, ser tão grato a Deus e ser feliz pelos preceitos, pelas leis de Deus. E ele diz: feliz é os que não praticam o mal. As leis do Senhor, elas trazem-nos ao entendimento que aqueles que praticam, que aqueles que guardam, e eles são felizes porque o Senhor estabeleceu as suas leis. Eles são felizes porque eles não praticam o mal. Porque eles não violam essa lei, eles não quebram esses princípios. Eles estão firmados em Deus, a palavra de Deus, as leis, os princípios e os mandamentos de Deus. E cumprindo eles, isso nos leva a nos afastar do mal, não praticar o mal, não quebrando esses princípios. Estamos exercendo o que aprendemos de Deus. E o salmista diz: felizes é aqueles que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a bússola para conduzir este homem, segundo o propósito e segundo a vontade de Deus. Então, os princípios de Deus são para que nós sejamos por eles regidos, para que nós venhamos praticar, exercer na nossa vida cotidiana. E o salmista diz que felizes são aqueles que não praticam o mal, porque obedecem e submetem à vontade de Deus, segundo a sua palavra. E ele mostra no verso 4, diz: tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandamentos, e as cumpramos. É interessante que para que nós cumpríssemos fielmente, ou seja, os mandamentos de Deus não são base para que o homem viva em tentativas, em querer cumprir. Não. Os mandamentos de Deus é para que o homem venha cumpri-los e não tentar cumprir, não tentar obedecer. Os mandamentos são estabelecidos para que nós cumpramos, para que nós obedeçamos, para que nós venhamos praticar na nossa vida. Com Deus não existe meio termo. Deus, ele não é um Deus de tentativas, mas é um Deus que estabelece leis e princípios a fim de que nós venhamos cumpri-los. E cumprindo os mandamentos de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus naquilo que Ele estabelece para que nós vivamos. O verso 5 ele diz: como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. É algo que é desejável. É algo que nós venhamos anseiar. Os mandamentos de Deus e as leis do Senhor não é fardo para o homem. Não é peso para o homem. Mas os mandamentos e princípios de Deus, as leis do Senhor, o homem ele tem que sentir o desejo. Tem que ser desejado, tem que ser almejado por nós para viver, para praticar, porque anseia pela sua palavra. O salmista ele diz: vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar.
O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista diz: vale mais um dia nos átrios, na casa, na presença de Deus. Então, queridos, as leis de Deus, ela tem que ser desejada. Jeremias, ele diz, quando ele encontrou o livro da lei, ele as comeu. Ele entendeu que só poderia surgir nele vida quando ele realmente fizesse uma entrega, estivesse disposto a servir a Deus, ler a sua palavra. É por isso que a recomendação de Deus para o seu povo é que a meditação na palavra de Deus, a busca por essa palavra tem que começar muito cedo. Observe que Provérbios 22:6, Salomão ele dá um conselho. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Olha como começa muito cedo o zelo, a procura, o entendimento por esta palavra. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Até quando estiver velho, não se desviará dele. Então, tudo aquilo que você começa exercitando cedo, você se apega. O seu coração, ele deseja, ele anseia por esta palavra, por este princípio. Ah, pastor, e aqueles que não anseiam é porque ainda não encontrou, ainda não teve o entendimento dessa boa e agradável palavra. Há um exemplo no Novo Testamento de um jovem chamado Timóteo. Timóteo, ele começou desde muito cedo. Paulo, ele chega para Timóteo, exorta Timóteo, e ele elogia, ele fala para Timóteo exercer o que ele aprendeu da sua avó e da sua mãe, a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Ou seja, desde muito cedo, aquele jovem, aquela criança, ele teve contato com a palavra, e Paulo já estava recomendando um jovem obreiro. Olha, observe, aqueles que se apegam a esta palavra, a sua vida ela é frutífera. Ele terá crescimento na sua vida. Ele terá realmente condições de crescer em estatura, em conhecimento. Porque o coração dessa pessoa, ele deseja a preciosa palavra de Deus. Queridos, você que me ouve, não existe vida abundante sem a palavra de Deus. Não existe vida próspera sem a palavra de Deus. Quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de um crescimento espiritualmente. Não é a prosperidade material, mas espiritualmente. Você receberá de Deus os seus favores, a sua palavra, a sua condução, os seus cuidados, as suas diretrizes. É por isso que a palavra de Deus, ela sempre vai nos orientar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O salmista, ele vai narrando esta palavra. Quando ele chega no versículo 9, ele faz uma pergunta: de que maneira poderá um jovem conservar ou purificar o seu caminho? De que maneira purificará um jovem o seu caminho? Ele diz: observando segundo a tua palavra.
Você quer saber o que é uma prosperidade espiritual e uma longevidade e um crescimento em todas as áreas da sua vida? Observe a palavra. Tome decisões segundo a palavra. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel saiu de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Estava num dos maiores impérios do mundo antigo da época. Mas a Bíblia diz, Daniel capítulo 1, versículo 8, e resolveu Daniel firmemente no seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel, ele poderia usar as circunstâncias da época do tempo, sair da minha terra, ou era um jovem promissor lá, poderia ter os melhores cargos na casa de Deus, as melhores posições, e estou escravo na Babilônia, mas lá na Babilônia ele exerceu aquilo que o seu coração desejava. É o que está aqui no versículo de número 5. Como desejo obedecer às tuas ordens. Esse desejo permeava o coração de Daniel. E como esse desejo ele permeava no coração de Daniel, ele não deixou ser corrompido pelo ambiente. Pessoas que não têm certeza do que servem e nem do que são, elas são facilmente conduzidas pelos ambientes. Mas a palavra de Deus, quando ela encontra realmente, quando nós damos espaço, condições para que a palavra de Deus nos transforme, nós desejamos cumprir essa palavra, independente de onde nós estejamos. O nosso anseio, o nosso desejo por fazer cumprir a lei de Deus permanecerá acima de qualquer coisa. E Daniel desejou. Daniel tomou uma decisão de não se contaminar. E observe, Daniel passou por 3 dinastias. A Bíblia diz que Deus honrou Daniel. A Bíblia diz que Daniel foi exaltado por Deus e presenteado pelos reis pagãos. Mas conheceu o valor do servo de Deus, daqueles que honram a Deus e que o desejam no seu coração de obedecer os princípios e os mandamentos de Deus. Quando prevalecem no nosso coração, Deus nos exalta. E até mesmo aqueles que não acreditavam no Deus de Daniel presentearam, porque entenderam que Daniel servia o Deus vivo. Queridos, a palavra de Deus, ela é a base de todo o crescimento do homem, seja ele espiritual, seja ele material. A Bíblia diz que os mundos foram criados pelo poder da palavra. Então não existe nada sem a palavra. Nada subsiste sem a palavra. É por isso que o salmista, nesse mesmo salmo, no verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O salmista, nesse mesmo salmo, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis ao Pai o que quiseres, e nisto vos será feito. O próprio Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. A palavra de Deus, ela é ensinada pela que ela produz em nós vida, e nós tenhamos o desejo de fazer cumprir os princípios e os mandamentos que Deus estabeleceu na palavra. Não negocie.
Não se dobre diante daqueles que não professam a mesma fé. Te afasta daquilo que tenta te afastar de Deus e da sua palavra. Porque a palavra do Senhor permanece. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A minha palavra vai, olha só. E ela não voltará para mim vazia, mas antes ela cumprirá aquilo pela qual ela foi enviada. Palavra de Deus, só esta palavra, ela tem esse poder. Somente a palavra de Deus. É por isso que o salmista diz: de que forma, de que maneira poderá um jovem conservar puro o seu caminho? Ele diz: observando segundo a tua palavra. É observando segundo a palavra de Deus. E o verso 10 ele diz assim: eu procuro te servir de todo o coração e não deixe que eu me desvie. Procuro te servir de todo o meu coração. E o clamor do salmista é: não deixa que eu me desvie. É como se o salmista estivesse dizendo: não permita, não deixe que eu me afaste da tua presença, que eu me afaste dos teus estatutos, que eu me afaste daquilo que é circunstancial e melhor para a minha vida, que é a tua presença. Jesus, em João 6, já os últimos versículos, começa no 60. Alguns discípulos de Jesus que não estavam pela palavra e muito menos por Cristo, quando Jesus começou a pregar, eles disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E a Bíblia diz que eles foram saindo, eles foram indo embora. Então, aqueles que não estão em concordância com a palavra e com os princípios, quando eles são estabelecidos para que alguém o cumpra e não cumprindo os princípios, quando eles são pregados, a primeira coisa que eles fazem é se afastar, porque não querem compromisso realmente. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês não querem ir com eles? Pode ir. E Pedro respondeu pelos 11: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Eu vou simplificar. É como se Pedro estivesse dizendo para Jesus: esse discurso não nos feriu em nada. Nós compreendemos o que é evangelho, nós entendemos o que é princípios. Nós entendemos que o evangelho nos coloca no caminho estreito, nos faz passar pela porta apertada. Nós entendemos a tua mensagem. E para nós, discurso que nos leva a obedecer e nos submeter à tua presença e à tua vontade, não é duro, não. Nós já sabemos que o evangelho tem as suas restrições. Precisamos tomar a nossa cruz e te seguir. Precisamos abrir mão daquilo que traz conforto. Precisamos abrir mão daquilo que nos tira da tua presença. Nós sabemos para onde iremos nós, Senhor. Como é que nós vamos abrir mão do melhor para servir quem não pode e quem nos dá garantia de nada? Nós estamos contigo. É lindo isso, porque o evangelho, ele traz maturidade para aqueles que credibilizam a palavra. Crente maduro, crente que tem compromisso com a palavra, ele não se zanga, ele não se afasta quando a palavra é realmente uma palavra condutória. E nos faz refletir quem somos, a quem estamos servindo, um evangelho de oba-oba.
Uma palavra que nos faz repensar a nossa atual condição. A quem estamos servindo? Para quem pregamos? Quem morreu na cruz? Foi Jesus. Pagou um alto preço. Precisamos ter entendimento e maturidade do real significado de evangelho para nossas vidas. O evangelho que nos fez nascer de novo é um evangelho que nos responsabiliza a viver em obediência à palavra de Deus. Que essa palavra ela possa nos despertar, que há um desejo maior no nosso coração para cumprir os mandamentos do Senhor do que para servir qualquer uma outra coisa que não seja Ele, a palavra e a Cristo. Então temos que ter essa mentalidade. A quem nós estamos servindo? Como igreja de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja que tem as características ordenadas pelo noivo. Se essa igreja não se enquadrar dentro do perfil das 5 virgens que estava preparada não apenas para ir ao encontro do noivo, mas para entrar com ele, nós estamos jogando palavras ao vento. Paulo disse: meu viver é Cristo, morrer é lucro. Você acha que foi fácil para os cristãos do primeiro século? Você pode dizer, mas o primeiro século foi o primeiro século. Houve perseguições, tentações, a igreja suportou, ela subsistiu porque estava com Cristo. E nós subsistiremos a qualquer vendaval que possa vir sobre as nossas vidas se nós estivermos em Cristo. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós. Pode olhar a sequência do versículo. Pedireis ao Pai o que quiseres, isso vos será feito. Nisto meu Pai é glorificado. Se o Pai é glorificado, lá no versículo seguinte diz assim: verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha que a condição de ser discípulo é a última. Primeiro, se vós estiverdes em mim. E se a minha palavra estiverdes em vós, habilitado para pedir ao Pai o que quiseres, e isso vos será feito. E naquilo que você pede a Deus com entendimento, e Deus responde, e naquilo que Deus responde, o Pai é glorificado. Se o Pai é glorificado naquilo que você tem pedido, e Ele tem respondido, se Ele é glorificado, e se você glorifica a Ele, Ele diz: você que está me glorificando, você verdadeiramente é meu discípulo. O que nos condiciona a sermos discípulos de Jesus é estar nele e a palavra está em nós. Estamos habilitados a pedir o que quiser e naquilo que eu peço. Isso é importante. Porque quando você pede algo para Deus e Deus responde, é porque em primeiro lugar você conhece a vontade de Deus naquilo que você está pedindo. Porque o grande problema de muitos pedir e não receber é porque não sabe qual é a vontade de Deus naquilo que está pedindo. Pede qualquer coisa. E Tiago diz: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês não pedem como convém. E aquilo que você está pedindo não é para a vontade de Deus, mas é para os seus bel prazeres. Então, em primeiro lugar, para pedir e Deus responder, você tem que conhecer a vontade de Deus naquilo que você está pedindo. Então, quando você conhece a vontade do Pai naquilo que você pede, Deus responde. E quando Deus responde, você glorifica a Deus. E quando você glorifica a Deus, Ele diz: você é meu discípulo. Então, há esses pormenores que precisam ser obedecidos, que precisa ser exercido. A vida cristã é vida de renúncia, é vida de entrega, não é de oba-oba, não é de faz de conta, é vida de entrega. De que maneira purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E o salmista glorificou a Deus, porque Deus deu as suas leis para que ela pudesse ser obedecida
e desejada por eles. Queridos, que Deus possa te abençoar, que o nosso Deus possa te dar graça e te fortalecer nessa caminhada. Não recue, não negligencie, não negocie, mas permaneça firme. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Olhando para Cristo, nós vamos conseguir chegar ao objetivo que Deus tem estabelecido para nós como igreja. E por fim, Ele vai nos conceder a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê muita graça. Sou o pastor Antônio, da Assembleia de Deus Luz do Mundo, e que você possa estar compartilhando esse vídeo, divulgando para mais pessoas, se inscrevendo. Temos um canal, o canal Semeando Fé e Esperança. Temos também o grupo Luz do Mundo, como temos uma página no Facebook da Assembleia de Deus Luz do Mundo. Nós estamos divulgando o Evangelho e abençoando vidas. Que Deus possa te abençoar de forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus.